Olá, sou Marcele Leal, professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Hoje eu venho apresentar um pouquinho sobre a minha pesquisa sobre a viagem da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus pela América Latina durante a década de 60. Eu vou compartilhar a minha tela porque tem algumas fotos, algumas imagens que eu acho que são importantes para a gente trazer para esse debate. Então, o título dessa apresentação é O que aprendemos com a viagem de Carolina Maria de Jesus pela América Latina? E ela surge das minhas experiências de sistematização e reflexão sobre essa presença de Carolina Maria de Jesus nesses três países. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma pesquisa realizada em arquivos. E ela começa com um movimento de quando eu vou morar na Argentina, semanas antes, né, do lockdown, da pandemia, e eu fui à Biblioteca Nacional de Buenos Aires fazer pesquisas sobre a presença de autoras brasileiras naquela instituição. Durante as buscas, eu encontrei o livro Casa de Ladrillos, e esse livro, que é uma tradução de Casa de Alvenaria, contém um apêndice nomeado Diário de Viagem. Esse diário de viagem é atribuído a Carolina Maria de Jesus, digo atribuído por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem acesso ainda aos originais desses escritos. Uma vez que Carolina não era fluente em língua espanhola, né, acredita-se que alguém da equipe que a recebeu, provavelmente editores ou então algum tradutor que a acompanhava durante essa estadia, essa passagem durante nos distintos países, possam ter se incumbido da tarefa de traduzi-lo ao espanhol. Infelizmente, esses originais a gente ainda não tem acesso. Como se sabe, a memória de Carolina Maria de Jesus ainda sofre, né, por um processo de racismo muito forte, porque a gente ainda não tem uma organização digna da altura do seu trabalho. Então, é mais um dos escritos de Carolina que, infelizmente, a gente ainda não tem um acesso na integralidade. Essa viagem, ela é realizada para promoção do livro Quarto de Despejo, né? A tradução do livro que foi feita para esses países, e Carolina vai, né, fazendo visitas, né, num ritmo, inclusive, muito intenso para esses países a partir de 1961, para divulgar o livro, enfim, para representar a literatura brasileira no exterior. Aqui tem, inclusive, uma foto, né, da chegada dela na Argentina, que é o primeiro país que ela visita, e ela é recebida com grandes cerimônias, né? Ela faz noite de autógrafos, ela concede entrevistas. Já no aeroporto, em todos os aeroportos nos quais ela aterrissa, já tem uma presença forte na imprensa. E aqui eu trago um pouquinho dos exemplares, né, de cada um dos países que ela visita. Então, a gente tem aqui o jornal La Prensa, da Argentina, destacando a chegada dela, e aqui ela numa coletiva de imprensa. O segundo, no jornal El Bien Público, do Uruguai, que data de dezembro, né, de 61, falando sobre a sua chegada também, né, e aí é muito importante dizer que no Uruguai ela tem um contato muito próximo com as autoridades locais. Então, é uma marca, foi uma passagem breve, mas muito intensa, porque ela também esteve nos clubes negros. Então eu acho que assim é uma viagem que propicia muito material para a gente estudar. Então é uma pesquisa que começou relativamente há um tempo, mas que ainda tenho, eu com vários arquivos, eu ainda tenho muitos materiais para organizar, sistematizar e fazer uma reflexão.
O terceiro é do jornal La Nación do Chile, né, em dezembro de 61. Então vocês veem que houve uma movimentação intensa entre novembro e dezembro de Carolina por esses países no ano de 1961. Depois ela retorna em 1962 ao Chile, a convite, né, para um evento da Escuela de Verano de Concepción. Então ela faz um retorno, mas assim, o foco principal nesse primeiro momento de divulgação do livro acontece no finalzinho do ano de 1961. É muito importante que Carolina tenha um movimento, enquanto intelectual, muito ativa, né? Ela fala sobre questões literárias, sobre questões políticas, sobre questões culturais do Brasil. E ela, nesse movimento, ela vai trazendo aspectos que são cruciais para pensar a América Latina, como moradia, alimentação, a presença de negros. Vale dizer que logo quando ela chega na Argentina, ela procura e ela fala onde estão as pessoas negras no país, né? Ela insiste nisso até que em algum momento o editor dá uma resposta que ela, de uma forma muito diplomática, não contesta, apesar de saber que aquela resposta não convinha àquele momento, né? Que ele vai falar que simplesmente não tem, e ela fica como uma pessoa inquieta, como uma intelectual que sempre está em busca de estratégias de ação mais concretas, né? Então eu acho que é muito importante mostrar esse aspecto diplomático. Ela questiona, ela pergunta, mas ela sabe quando ela deve atuar e quando ela deve escutar e processar para seguir ocupando aquele espaço que é tão relevante e no qual ela pôde fazer muitas denúncias. Em determinado momento, inclusive, a editora no Brasil questiona por que ela fala de fome no Brasil, e ela fala porque tem fome no Brasil, né? Então, inclusive, causa rusgas, porque não se espera que esse intelectual que está no exterior fale dos problemas do país. E eu acho que é muito interessante que esses deslocamentos, que logo, logo eu vou falar um pouco sobre esse conceito com vocês, propicia que ela tenha uma visão comparada da América Latina. Então, ela vai ver que alguns problemas são compartilhados do Brasil com Uruguai, Chile, Argentina, e outros são aspectos específicos. Então, ela vai como uma intelectual, mas ela pode fazer alguns passeios nas brechas de agenda como turista, e ela vivencia esses espaços sempre pensando nas possibilidades de intervenção. E aí eu acho muito interessante que ela vai falar que são verdades que os escritores da academia veem, mas não têm coragem de dizer, que foi necessário que chegasse uma escritora de pele negra que surgiu dos lixões para poder falar, né? E assim ela vai ganhando amigos e inimigos. Eu acho que a passagem dela é muito diplomática, mas ao mesmo tempo muito incisiva no que ela quer falar. Então, a sabedoria de Carolina Maria de Jesus de lidar com um espaço que ela sabe que tradicionalmente é interditado a sujeitos negros, é permeado de muita habilidade social para ali estar e saber fazer as interferências quando fosse necessário. Durante esse processo, eu desenvolvi um conceito que eu chamo de um conceito estratégia, que se chama deslocamentos. Deslocamentos para demonstrar que, durante esses movimentos de sujeitos periféricos, né, eu sou uma mulher negra do subúrbio do Rio de Janeiro, e tenho esse encontro com Carolina, né? Por mais que Carolina fosse uma autora brasileira, esse encontro com as viagens internacionais dela, quando eu vou fazer um movimento para a Argentina, então eu comecei a entender a importância dos movimentos para os sujeitos periféricos, que quando a gente viaja, quando a gente transita, a gente começa a desestabilizar estruturas, ou seja, a gente começa a transitar por espaços historicamente negados aos nossos corpos, começa a acessar informações que muitas vezes ficam ocultas, né, sob o véu de uma intelectualidade que não tem interesse em colocá-las a público, e assim a gente vai gerando brechas no muro daquilo que está estabelecido. E a gente vai reformulando
o que que é as nossas, quais são as nossas identidades, né? No caso de Carolina, eu coloco aqui que ela vai ressignificar o que que é moradora de favela, intelectual, mulher, negra, viajante, uma série de categorias que propiciam que a gente revisite essa identidade, não só individual, mas também coletivo, do que é o sujeito latino-americano. E aí eu acho que nesse movimento ela move mentes não só no Sul, mas para o Sul. Então, eu coloco que é uma potência para que o Sul consiga parir-se a partir de si. Então, quando uma intelectual negra faz esse movimento, ela propicia que a gente se reconheça dentro de um contexto global. E o que, que eu acho que eu fui aprendendo e que eu acho que é muito importante trazer, né, dos aprendizados dessa viagem de Carolina pela América Latina? O primeiro é que quem é a literatura brasileira dentro e fora do país? É, eu acho que tradicionalmente nos é negado esse aspecto de uma literatura negra que também é representação brasileira no exterior. Hoje em dia, a gente vê um pouco mais de abertura, claro que não da maneira que a gente quer, mas Carolina, na década de 60, já era uma representante da nossa literatura no exterior. Então, essa valorização que muitas vezes a gente não vê nem dentro, né, não vê dentro do país, mas vê esse encontro no exterior e que, por exemplo, ao longo de décadas, essa presença é negada, a gente não tem acesso a esses materiais. Então, a ida ao arquivo para procurar materiais que corroboram, inclusive, informações do diário, é fundamental. Outro aspecto é a importância de ressignificar corpos negros em trânsito. Geralmente, a gente tem um acesso a esse corpo negro em trânsito a partir dos processos de movimentações nos períodos da escravização de pessoas negras. Então, hoje em dia, né, nos movimentos migratórios forçados. Então, acho muito importante essa figura de uma mulher viajante que vai representar a literatura do seu país no exterior de uma forma ativa, enquanto sujeito. Então, eu acho que essa representação e essa ressignificação do sujeito em trânsito é um aspecto crucial para a gente aprender. Outro ponto é a relevância e a valorização das identidades e das intelectualidades negras. Né? Como ela fala, é muito importante que as afro-latino-americanidades estejam, né, se reconhecendo e valorizando esse ser estar no mundo, porque temos muito a contribuir um com os outros e também pessoalmente. O que vem no bojo do que eu digo a seguir, que são esses movimentos e diálogos como estratégias de reordenamento, porque é no movimento que a gente vai se reconhecendo individualmente e coletivamente. É uma pesquisa que traz muitos ensinamentos, aqui é um recorte breve, e aí eu acho que terminar falando sobre esse deslocamentos, né, que Carolina me traz para criar um conceito estratégia que repense os nossos movimentos pelo sul global, é fundamental para a gente repensar e reordenar a América Latina em suas bases, de forma que mostremos quem somos e o que queremos ser em toda a nossa potência e afetividade. Ou seja, é no movimento, é no encontro, é no reconhecimento e nas distinções que nós vamos reconstruir uma América Latina que esteja comprometida com a democracia, com a justiça social, com a diversidade. Então, eu gostaria de agradecer. Eu deixo aqui meu e-mail para quem quiser mais informações sobre essa pesquisa. Vai ser um prazer conversar um pouquinho mais sobre ela. Muito obrigada.